dia a todos. Alguns eu conheço por serem da USP, provavelmente já ouviram falar bastante do projeto que já foi apresentado no GEINFO. Quem normalmente faria essa apresentação não está no Brasil, a gente está participando do Synergy essa semana. Como o projeto foi premiado como o maior projeto de inovação Citrix desse ano. Então, a maioria das pessoas que lideraram esse projeto estão lá. Eu tive uma participação em toda a fase de implementação desse projeto. Nesse ano que eu vim para São Paulo para trabalhar junto com a equipe do Cirano, no departamento de informática da reitoria. Foi muito gratificante trabalhar nesse projeto, por ter muitos aspectos novos de inovação, implementação, com um ambiente bastante robusto. Bom, caso tenha alguma dúvida durante a apresentação, podem interromper. Se precisar ser um pouco mais direto, menos teórico, mais algum outro aspecto que seja de interesse. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouquinho do cenário da USP. Essa apresentação, ela na verdade é reaproveitada de outras apresentações sobre o assunto, então provavelmente as pessoas aqui presentes conhecem a dimensão da USP, mas vale a pena destacar alguns pontos que são de interesse para esse projeto. Vou passar por alguns conceitos, porque a gente fala muito em computação em nuvem, mas eu percebo uma certa desigualdade do que realmente a gente pode se chamar de computação em nuvem. Por que a USP optou por esse projeto de colocar computação em nuvem? O que nós adotamos para realizar esse projeto e a capacidade no nosso ambiente. Então, como eu diria, sobre a USP, hoje nós temos quase 100 mil estudantes, quase 6 mil docentes, mais de 16 mil funcionários, e o mais interessante desses números, nós estamos chegando na casa de 60 mil computadores. Esses dados são do anuário de 2012. A USP hoje está espalhada por todo o estado de São Paulo, com 11 campos em 9 cidades. Então são 2 campos aqui em São Paulo, 2 em São Carlos. E aqui em São Paulo nós também temos algumas unidades fora do campus principal, como a Faculdade de Medicina, dentre outros. Essa parte eu vou passar bem direto, porque eu acho que não é das mais relevantes para a apresentação. Bom, agora, dessa parte que eu estava dizendo de conceituação de computação em nuvem. Afinal, a gente praticamente computação em nuvem virou um termo que a gente chama de modismo, que todo mundo está falando, que é trabalhar em nuvem, os dados estão na nuvem, e a gente buscou pegar realmente uma conceituação do que pode se definir como computação como nuvem. Então, o órgão que a gente utilizou para buscar essa conceituação é o órgão americano de padrões em tecnologia, o NIST. Então, esse texto é diretamente traduzido de um documento que eles tentam colocar em poucas páginas. É um documento de 7 páginas, incluindo capa, sobrecapa e tudo mais. O importante mesmo é 3 páginas. O que é realmente a computação em nuvem? Então, a computação em nuvem é um modelo que possibilita de maneira ubíqua, ou seja, onipresente e conveniente, o acesso sob demanda, via rede, internet, a um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis. Então, acesso à rede, servidores para computação, armazenamento, aplicativos e serviços. Outro fator importante, esse pool compartilhado deve ser pode ser rapidamente provisionado e liberado.
com mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviço. Então, o próximo slide também está relacionado a esse assunto. Eles elencaram, então, 5 características essenciais para que se tenha para se bem dizer, uma nuvem, 3 modelos de serviço e 4 modelos de implantação. Então, nesses aspectos, primeiro, as características essenciais. E uma coisa que muita gente... Um aspecto essencial, que o primeiro deles é um dos mais importantes, é o autoatendimento. Então, o processo de solicitação de uma máquina virtual, por exemplo, não deve envolver a cada solicitação nesse modelo que tem interação com algum administrador. Então, o próprio usuário deve ser capaz de acessar o ambiente e solicitar os seus recursos, sejam eles uma nova rede, seja ele uma nova máquina virtual, seja ele um novo disco. É muito importante também o amplo acesso à rede, e essa eu acho que é a maior razão dessa apresentação estar numa apresentação como essa. Como o Lopes estava mencionando, eles tiveram um forte relacionamento com a gente na parte de prover uma infraestrutura, tanto no contrato com a infraestrutura física de allocation, quanto o acesso à rede, no convênio que a gente tem ANSP e Backbone e USP. Outra característica essencial é ter uma quantidade de recursos em pool que possa ser, ou seja, alocada e desalocada para um conjunto de pessoas. Uma elasticidade rápida, então a pessoa pode precisar aumentar a quantidade de memória numa determinada máquina, de forma dinâmica e, novamente, sem interação com uma pessoa, um administrador do sistema. E outro aspecto importante é que esse serviço precisa ser mensurado, medido. Eu preciso saber em cada usuário, cada serviço, quanto que ele está consumindo de máquina, quanto que ele está consumindo de recursos, quanto que ele consome de throughput de rede. Essas são as 5 características principais determinadas pelo esse documento do NIST. Existem 3 modelos de serviço também, nesse aspecto de computação em nuvem. São eles o software como serviço, a plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Qual que é a diferença essencial entre esses modelos? A infraestrutura como serviço, você oferece computação, rede e storage como serviço, ou seja, você oferece a máquina virtual em si, os discos e a rede. A plataforma para ser instalado o que a pessoa desejar. E a plataforma como serviço já assume um cenário até um pouco mais antigo, como se fosse um web hosting, por exemplo. Você, na verdade, está entregando um SO instalado. Você está entregando um Linux com um Apache, que a pessoa vai e faz um SSH, por exemplo. É diferente de você entregar uma máquina virtual, que é o caso da infraestrutura como serviço. E software como serviço já é o caminho final. Você não entrega mais a máquina, nem o SO, a plataforma instalada, mas sim um serviço como que nós... o mais similar que a gente fala no departamento, a gente está entregando hoje SharePoint para as unidades também como serviço. Então, já é o ponto final de entrega mesmo. A gente já está entregando o software instalado, configurado, vinculado às configurações de banco de dados, a área disponível, as permissões, e o usuário simplesmente acessa esse software. São também 4 modelos de implementação. Então, nós temos a nuvem privada. A nuvem privada é quando a instituição, então, retomando, o que está em verde são as coisas que nós implementamos. Então, todas as 5 características essenciais são contempladas no nosso projeto. E assim como, nesse momento, o principal
objetivo nosso é entregar IaaS, infraestrutura como serviço, ou seja, computação. E quando eu falo infraestrutura como serviço, são o triângulo formado por 3 aspectos principais: computação, storage e rede. E os modelos de implementação. Então, como nós estamos implementando a nossa nuvem, ela é conhecida como uma nuvem privada. Hoje, fala-se muito das nuvens públicas. Os maiores exemplos que a gente tem hoje de nuvem pública para infraestrutura como serviço é o AWS da Amazon. Temos outras no Brasil, que já estão oferecendo esse tipo de serviço também. Uma nuvem comunitária é um tipo de nuvem privada compartilhada em mais de uma instituição. Seria uma possibilidade em relação ao crescimento desse projeto que saísse das barreiras da USP e abrangesse outros órgãos do governo estadual. E uma nuvem híbrida é o cenário que a instituição tem uma nuvem privada, tem recursos, um pool de recursos, mas esse pool de recursos, muitas vezes, por limitação de investimento, é pequeno. Então, quando existe uma demanda de crescimento naquela instituição, ele usa uma nuvem pública para expandir a sua capacidade. Agora, por que a USP escolheu implementar esse projeto de nuvem? Então, o que acontecia muitas vezes e ainda acontece, na verdade eu tenho 2 exemplos só dessa semana similares a alguns como esse. É muito comum os usuários chegarem para os centros de informática, para as unidades, e chega o usuário assim: eu quero um sistema. Ele não comprou um servidor, ele não tem recurso, ele não sabe onde vai ser instalado, ele simplesmente chega, tá aqui, eu preciso dele para amanhã. Outros casos bastante comuns dentro da universidade, mais no meio acadêmico e de pesquisa. Muitas vezes os alunos, e isso também tive experiências próprias, eu preciso rodar meus experimentos essa semana. E o que muitas vezes acontece nesse caso? Pelo menos por minha visão e experiência. Um determinado laboratório, por exemplo, tem um pool de servidores para que sejam rodados os experimentos, mas chega um determinado mês, tem algum congresso importante naquela área específica daquele laboratório. O que acontece? Não existe recurso computacional naquele laboratório para rodar os experimentos de todos os alunos ao mesmo tempo. E mesmo que tiver, normalmente os congressos são sazonais. Então, em determinado mês, todos vão precisar usar fortemente os recursos de computação para rodar os seus experimentos, terminar no prazo para poder submeter o seu artigo. Perder uma submissão de artigo pode ser pouco crítico para um determinado cenário que logo virá um outro prazo, mas para um aluno que precisa terminar o seu doutorado, seu mestrado, perder uma submissão por conta de não conseguir terminar de executar as suas tarefas pode ser bastante crítico. E tem essas fases que determinado grupo pode precisar de mais recursos naquele mês, e depois no mês seguinte, logo depois da submissão, ficaria ocioso aquele equipamento dentro daquele laboratório. Então, outro cenário muito conhecido como vantagem de você passar para um ambiente de nuvem o professor precisa trabalhar na minha viagem no exterior. Então, esse vem de encontro com aquele aspecto de ubiquidade, ou seja, está disponível em qualquer lugar, a qualquer momento. E solicitações de aplicações, dentre outras solicitações. Então, solicitação de um web service, uma lista de solicitações. Pró-reitores normalmente gostam de fazer solicitações com prazos curtos e sequenciais.
Além das solicitações novas, o que acontece? A gente precisa também que o ambiente seja robusto e estável, ou seja, os sistemas não podem ficar fora do ar, os sistemas podem precisar de um aumento de quantidade de recursos num período de inscrição. É muito comum no nosso departamento, com sistemas corporativos, o período de matrícula costuma ser muito crítico em relação à quantidade de acesso de usuários. E isso sempre é sazonal. Se você não tem, então, o pool de recursos que a nuvem provê, você não consegue atender essas demandas de forma imediata. Bom, esse foi as motivações para adotar essa abordagem. Então, essa configuração, acho que alguns daqui estão bastante familiarizados, até provavelmente mais do que eu, com alguns comandos necessários, por exemplo, para que se crie uma rede num ambiente simples, entre uma rede pública e uma rede privada. Então, qual que é a motivação dessa pequena lista de comandos? Não adiantava, por exemplo, que a gente entregasse esses recursos, mas que fosse complexo para os administradores finais, que podem ser usuários com pouco conhecimento em computação. Ele pode ser um usuário simplesmente interessado em rodar uma aplicação final. Então, ele não tem um conhecimento, por exemplo, de criação de roteamento. Então, de forma análoga a essas discussões de SDN, que esse ambiente precisa é que isso seja feito e configurado, por exemplo, uma aquisição de rede, seja totalmente transparente para o usuário. Então, o usuário pode simplesmente na interface solicitar, sem nenhum tipo de burocracia, intervenção com administradores do sistema. Ele pode, por exemplo, solicitar para adquirir uma nova rede, ou, nesse exemplo, adquirir um novo IP. Quando ele, por exemplo, solicita uma nova rede, significa que essa rede vai ter uma VLAN específica para aquele usuário, para aquele grupo de máquinas que o usuário vai alocar naquela rede. Ele pode também precisar adquirir um novo IP público para o ambiente dele. Isso tudo deve ser feito de forma transparente. Então, diferente daquela lista de comandos, quando o usuário precisa adquirir um IP num ambiente como esse, ele simplesmente concorda com os termos e confirma, e o IP está alocado para aquela account. Simples assim. Bom, uma curiosidade sempre perguntada é, afinal, o que nós adotamos no nosso ambiente, como que nós chegamos a essa implementação. Existe uma arquitetura de camadas muito bem, eu ia dizer muito bem definida, mas o seu ambiente de nuvem não posso dizer tão bem definida, pois, para se bem dizer, tudo é muito nebuloso. Então, a camada essencial nesse cenário é uma camada de storage. A camada de storage, nós utilizamos o storage da NetApp. Esse storage nos permite, ele utiliza RAID DP, ou seja, uma redundância de dupla paridade. Está distribuído entre 2 data centers, com replicação pelo próprio storage dos dados. Então, uma uniformidade nessa camada de storage me permite ter esses recursos adicionais que não seriam possíveis num ambiente distribuído. Outro recurso interessante que esses storages de grande porte nos permitem é o uso, por exemplo, de deduplicação de blocos, ou seja, você economiza, eu não sei o quanto o Jean está familiarizado com esse tipo de conceito, mas
você economiza espaço de armazenamento. Por exemplo, se você tem muitas instâncias do mesmo tipo de sistema operacional. Por exemplo, você tem um Windows instalado em 200 máquinas que estão na mesma área de blocos do seu storage. Os blocos iguais não são duplicados, eles são reduzidos, então isso reduz de 20% a 80% o seu espaço de armazenamento efetivamente em disco, dependendo da situação, o tipo de dado que você está armazenando. Isso ajuda bastante no crescimento do ambiente em termos de espaço em disco. A próxima camada está em conjunto a parte de rede e computação. Nós utilizamos os equipamentos da Cisco para armazenamento, tanto para a parte de networking como para a parte de computação. Eu vou entrar em maiores detalhes de quais equipamentos foram utilizados. Acima da camada de computação, rede e storage, nós temos o chamado virtualizador do ambiente. O virtualizador é aquele cara que é instalado diretamente na máquina. Nesses ambientes de virtualização, ao invés de você instalar um SO, você instala o virtualizador que vai conversar com o hardware da sua máquina e permitir que você tenha um conjunto de máquinas virtuais acima dessa camada que converse. E essas duas partes, até esse momento, você teria um ambiente não necessariamente de nuvem. Você teria um ambiente que a gente conhece como um ambiente de virtualização, que já tem crescido muito nos últimos anos. Nós já temos ambiente de virtualização já há pelo menos 3, 4 anos, com toda certeza, que permitem você instalar esse hypervisor diretamente no hardware e, após isso, instalar então as suas máquinas virtuais. Esse hypervisor é aquele que gerencia então o acesso à CPU, o acesso à memória das máquinas que estão instanciadas nele. Em conjunto com o storage não estar diretamente, por isso eu disse que não é algo totalmente horizontal, pois o hypervisor, ao mesmo tempo que ele acessa o recurso de computação, o storage está no ambiente à parte. O que isso permite para um ambiente de virtualização? Permite que, em termos de uma falha em qualquer recurso de computação, a máquina possa ser facilmente deslocada para outro recurso computacional, pois o disco da máquina não está naquela máquina, está sim no storage. Bom, como eu ressaltei, até esse momento, a gente teria, até com essas 3 camadas, a gente teria um ambiente de virtualização tradicional. Como a partir daí eu crio, então, um ambiente de nuvem, de computação em nuvem, propriamente dito. Eu tenho, então, que ter, como eu disse, o usuário precisa poder criar as máquinas sem interferência. O serviço precisa ser medido. Então, eu tenho uma camada final, que é um produto da Citrix, chamado Cloud Portal, que faz a interface com o usuário de permissões, de billing, de contagem, e também a interface para que o usuário solicite os seus recursos, e a gente também pode dizer quem está solicitando cada um dos recursos. Paralelo a isso, nós temos então o Cloud Platform. O Cloud Platform também é um produto Citrix, mas ele é a versão de suporte proprietária da Citrix, mas ele é baseado no jamais conhecido OpenStack. O Cloud Platform, na verdade, nesse ambiente, ele é o orquestrador do ambiente. É ele que cria efetivamente as máquinas em cima dos hypervisors. E um aspecto muito interessante desse orquestrador, que mesmo
por ele ser agnóstico a hypervisor. Então, na nossa arquitetura, a gente iniciou utilizando o Zen como hypervisor, mas nós já temos alguns clusters também de VMware para atender algumas demandas específicas. Então, no mesmo hypervisor, através do mesmo portal, eu posso ter uma diferente gama de hypervisors rodando abaixo disso. Então, acima do Cloud Platform, nós temos, então, propriamente dito, as máquinas virtuais. As máquinas virtuais são instanciadas, geradas e criadas pelo Cloud Platform, mas elas estão efetivamente rodando dentro dos hypervisors que esse Cloud Platform foi e criou essa máquina. Então, a gente pode ter Windows, Linux, e nós já temos também num projeto. Então, esses 4 primeiros blocos são o que a fase inicial do projeto prevê oferecer para todas as unidades da USP, que são realmente a possibilidade dos usuários criarem suas máquinas virtuais em qualquer um desses sistemas operacionais. Uma outra fase, e que já é realizada dentro da reitoria, é a parte de Zen Desktop e de ZenApp. Eu não vou entrar em detalhe porque o meu tempo já vai se esgotar. Além disso, essa plataforma de serviços, aí os 2 últimos blocos seriam possibilidades futuras. Nós já estamos em discussão com o Citrix e Cisco para que, além da virtualização de máquinas, virtualizações de desktops e virtualizações de aplicativos, a gente possa ter virtualizações de elementos de rede, como a virtualização de um firewall ou mesmo a virtualização de um storage. Nesse caso, em contato com a NetApp. Como eu disse, nós não ficamos presos ao hypervisor da Zen. Nós já temos alguns clusters em VM. Bom, o que nós temos, como eu disse, como que esse ambiente está interconectado. Nós estamos trabalhando nesse ambiente em 2 data centers, um na cidade universitária e um em Barueri, o data center Terremark. Nós temos tudo, eu sempre digo que assim, nesse tipo de ambiente, nada é é sempre no mínimo duplicado. Então a gente começa com dois suítes de agregação em cada data center. Esse suíte de agregação, ele trabalha tanto a nossa rede de SAN quanto a nossa rede de dados. A seguir nós temos essas interconexões estão tudo a 10 gigabits, mas eu já soube de propensões de que isso fosse aumentado para uma rede de 100 gigabits. Então, eu acho que eu preciso chegar mais próximo para explicar isso. Então, esses são os suítes de agregação, Nexus 7000. Abaixo deles estão interconectados, então, os storages, sempre percebam, sempre com redundância, no mínimo 2 links em cada controller. Então, nós temos 4 controllers de storage. Para interconexão da parte de computação, Blades, novamente Cisco. Então, aqui são os Fabrics Interconnects. Nós temos também o ASA para Firewall, que está sendo colocado exatamente essa semana no ambiente. E para a parte de MPLS vai ser utilizado o ACR da Cisco. Está acertada a sigla. ACR. Bom, capacidade do ambiente. Nós então temos os ASRs, são 2 suítes de borda, que a gente planeja colocar as interconexões de levar o MPLS de dentro do ambiente de nuvem até a camada final da unidade.
os 2 switches de Nexus 7000, os firewalls Cisco ASA, tudo as interconexões. A parte de processamento é composta pelos Fabrics Interconnects. E nós temos, então, aqui eu acho que começam os números que impressionam, e até hoje eu me impressiono com qualquer conta que eu faça nesse tipo de ambiente. Então nós temos 60 chassis com 8 blades em cada. Cada chassi, cada lâmina dessa possui, então no total são 48 servidores nesse ambiente, com 2 CPUs de 10 core e 512 GB de memória RAM. Então eu vou fazer uma soma final depois no gráfico. A parte de armazenamento, então são 8 controllers de storage com 192 GB de memória RAM, 24 interfaces, 3 TB de flash cache. Isso me dá um total de 10 TB de armazenamento no ambiente. Então, uma comparação, aqui é uma comparação do que nós temos hoje com o que a USP já tinha. Então, em termos de servidores, a nuvem representa hoje 1/4 do total da USP de servidores, mas representa 90% da quantidade de máquinas virtuais que possibilitem ser criadas. Então, nós temos uma estimativa que o ambiente suporte 38.000 máquinas virtuais. O total de memória naquele ambiente, com as 480 lâminas, chega a 246 teras de memória RAM. Então, novamente, nós temos quase 10 vezes mais memória do que tudo que nós tínhamos. A quantidade de CPU já não é aumentada. Por que a quantidade de CPU ela não é proporcionalmente aumentada? Quando o ambiente é distribuído, as CPUs ficam muito tempo ociosas. Então, no ambiente mais concentrada, a necessidade de CPU diminui. Então, em número de cores de processamento, nós temos em torno de 40% do total hoje da USP. E, novamente, em termos de storage, nós tínhamos no ambiente legado cerca de 2 petas, né? 2.000 teras, e hoje eu falei 10 petas no slide anterior. É peta. Tá. Agora que eu vi aqui, eu ia falar se eu falar 2 teras no ambiente legado, vão falar que eu estou maluco, né? 2 petas e o atual são 10 petas, então são 10.000 teras. Estou diminuindo o tamanho do ambiente para não... e mesmo assim, com todo esse aumento, o consumo nosso, por ser toda essa arquitetura de blades e em si, é menor do que o consumo que a gente tem para o restante do ambiente. Então a gente tem 90% de possibilidade de máquinas virtuais, mas 25% do consumo de energia. Bom, eu provavelmente não tenho tempo de abrir o ambiente. Se alguém tiver curiosidade, eu pretendia pelo menos mostrar o dashboard, mas pode ser. Os usuários autenticam com a senha integrada única da USP, mas eu vou fazer o acesso, para ser mais rápido, um acesso
administrativo ao ambiente. Então, o dashboard principal, ele é composto, já me mostra as informações de como está aquele ambiente, em termos de quantidade de IP públicos disponíveis, quantidade de memória alocada, conforme a gente vai alocando os clusters dentro do ambiente. Eu vou abrir uma account. Estou vendo bastante gente do CC, vamos ver qual account eu vou abrir. Vou abrir a account nossa, é a única account que está em produção, que é o nosso ambiente corporativo. Então, essa é a visão mais similar à visão dos nossos usuários do ambiente. Então, nessa página inicial, ele já vê a quantidade de máquinas em execução naquele ambiente, a quantidade de storage utilizado, a quantidade de transferência de dados. Nessa parte, os recursos, então, que a pessoa pode acessar. Então, nós temos recursos, as máquinas virtuais, os volumes, snapshots, endereços IP, templates ou modelos, upload de ISOs, a parte de network, que eu tinha mencionado também, que está associado a uma determinada VLAN no meu ambiente, a um determinado range de rede. E eu vou mostrar apenas o catálogo de criação de máquinas aqui. Então, quando o usuário deseja, por exemplo, criar uma máquina nesse ambiente, isso como um usuário realmente final, não, ele simplesmente escolhe então o tipo de máquina, quantidade de CPU, quantidade de memória, escolhe dentre alguns templates pré-definidos, ou então os templates que ele mesmo tenha feito upload no sistema, e configura e inicia essa máquina. Eu não vou me estender muito nesse aspecto, mas se alguém tiver para deixar algum espaço para dúvidas ainda. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o professor Lopes ele teve que dar uma saidinha, aí me deixa de novo responsável para controlar o tempo, né? Eu acho que daria para uma perguntinha rápida, tá? E aí vamos encerrar. Que era a mesma, por coincidência. Teria muitas perguntas, porque eu sou lá da UFSCar e a gente está passando por uma experiência de especificar uma nuvem, né? Que se tudo der certo a gente está comprando ano que vem. Não é, comparada com a da USP aí, somando recursos, infraestrutura, tudo, a gente chega aí no primeiro passo a uns 5 milhões. Então é uma fumacinha, mas a gente espera fazer chuva com ela, né? Então teria um monte de perguntas aí. Uma pergunta e depois uma provocação, uma reflexão, né? A pergunta que fiquei curioso para saber o teu orquestrador de nuvem, que colocou ali Cloud Platform, né? Eu não sei se é o Zen Cloud Platform, se é um OpenStack. Né? O proprietário, é o Cloud Platform. Eles já mudaram o nome. Quando fala em Cloud Stack ou OpenStack, era o OpenStack, é o da Apache Foundation, o Open Source. O Cloud Stack, que é o da Apache, o OpenStack é correto. Open Source. Aí o Cloud Platform é o produto proprietário mesmo da Citrix. Okay. Eles vendem como Cloud Platform, mas assim, em termos de similaridade, ele tem bastante relacionamento. Ele é o Cloud Stack da Citrix. Da mesma forma que eles fizeram com o Zen Server, que adquiriram e provém suporte. O mais importante, na verdade, quando você sai do Open Source e passa para o proprietário, na verdade, é o suporte. Ok. E ele consegue conversar com o teu cluster de VMware que você mencionou? Sim. Ok.
A gente implementou um cluster de VMware e a única coisa que está faltando ainda no cluster de VMware que seria um aspecto até relacionado à apresentação de SDN é o Nexus 1000V, que a gente pretende colocar nessa parte de VMware também. Ok. O comentário que eu teria a fazer, rapidinho, não. é o seguinte, enfim, a USP está montando uma cloud de grande porte aí, né? Outras universidades estão começando também, eu acho que no próximo ano é a tendência que vários criem, né? Eu acho que a gente tinha que pensar aí para daqui 1 ano, 2 anos, talvez, por que não federar alguns recursos, né? Para reforçar a infraestrutura de pesquisa do Estado de São Paulo, né? A FAPESP tem batido muito nessa tecla de ciência. É claro que não para aí, né? Mas talvez a infraestrutura seja um primeiro passo, ou enfim, um passo aí nesse caminho. Eu não deixei de mencionar ali o nuvem comunitária, né? Esse aspecto que você está mencionando talvez ficado escondido, mas está naquela terminologia ali de você não se sair da barreira da sua instituição. Tem conversa nesse sentido, sim. Ok, obrigado. Muito obrigado.